Hoje é sexta-feira da 14ª semana do tempo ordinário. Ainda dando continuidade ao Evangelho de São Mateus, capítulo 10, hoje os versículos do 16 ao 23. E Jesus envia os discípulos dando-lhes essas recomendações. Eis que eu envio vocês como ovelhas entre lobos. E a gente fica se perguntando, ora, por que Jesus envia os seus cordeiros entre os lobos? Nos dando a impressão de que Jesus está levando os seus discípulos à morte. Mas não, Jesus envia os discípulos como cordeiros entre lobos porque o pastor está com eles. O pastor os defende. Por isso, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ontem ele dizia, não levem pelo caminho bolsa, dinheiro, roupas. Sejam simples, sejam prudentes. Cuidado com as pessoas, porque elas entregarão vocês aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas. E vocês serão conduzidos à presença de governadores e de reis por minha causa, por darem testemunho diante deles e dos gentios. Jesus estava falando justamente do tipo de perseguição que seus discípulos sofreriam. E hoje, meus irmãos, nos deixa triste, nos deixa entristecidos em saber que os próprios cristãos perseguem os cristãos por causa de igreja A, por causa de igreja B. E a gente sente que a preocupação não está no anúncio do reino de Deus, está em formar adeptos para que as instituições cresçam. Peçamos a Deus que envie seu Espírito Santo para que os pregadores, padres, pastores, lideranças cristãs pensem no reino de Deus e não pensem no crescimento de si próprio. Perseguir cristão? Certa vez chegaram até Jesus e disseram assim, mestre, encontramos alguém ali pregando e expulsando demônios em teu nome. E Jesus, devemos ir até lá e repreendê-los. Jesus disse, não. Quem não está contra nós, está a nosso favor. E aqui no Evangelho, Jesus continua, quando entregarem vocês, não fiquem preocupados em saber com o que irão falar, pois nessa hora lhes será indicado o que vocês deverão falar. Porque não serão vocês que falarão, mas o Espírito de seu Pai é que falará em vocês. Olha o que é que Jesus está dizendo. Se as perseguições vierem, não deixem de pregar. Sejam nós pastores, padres, pregadores cristãos que tenham preocupação em anunciar a palavra de Deus. Não se preocupem com o que vão falar, porque o Espírito Santo indicará. E Jesus continua, o irmão entregará o irmão à morte, e o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. O que é que Jesus quer dizer com isso aqui? Que todos seremos perseguidos. Muitas vezes, em muitos casos, até a própria família não aceitará a sua decisão. E Jesus continua, mas quem perseverar até o fim será salvo. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra, porque eu lhes garanto, vocês não terminarão de percorrer todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra de vida eterna. Então está aqui, meus irmãos. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem não tiver medo de anunciar o reino de Deus será salvo. Peçamos a Deus nessa sexta-feira que envie santos pastores para as nossas igrejas, seja ela evangélica, seja ela de fé católica, mas que esses pastores sejam comprometidos com o reino de Deus. Que Deus nos abençoe nessa sexta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.